Peço licença, em primeiro lugar, para cumprimentar a minha colega anfitriã, Presidente da Junta de São Vicente, pela hospitalidade, cumprimentar o meu colega Vasco Morgado, naturalmente o Sr. Presidente da Câmara e toda a variação aqui presente, quer da maioria política que governa a Câmara, quer da oposição, e saudar todo o público, todos os fregueses, todos os cidadãos que aqui intervieram. Senhora Presidente, costuma muitas vezes lamentar-se que os presidentes de junta de freguesia, sobretudo os que não são da sua cor política, nunca felicitam a Câmara por nada. Portanto, mas eu vou felicitar. E quero começar por felicitar a Câmara pelo avanço, e a senhora vereadora Joana Almeida, que não está aqui em concreto, pelo avanço concreto e decisivo que deu em relação ao processo da reabilitação do Martim Muniz. Confesso até que não estava à espera. É bom que se recorde que nós só estamos neste ponto porque a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em 2018, disse não ao projeto que era apresentado pelo Presidente da Câmara do seu próprio partido e convocou uma reunião para mostrar e demonstrar que não tinha ninguém que estivesse com ele. É bom também recordar que se chegámos a este ponto foi porque então também o Sr. Presidente da Câmara e o Vereador do Urbanismo, compreendendo que nós tínhamos razão e a população e os movimentos tinham razão, depois lançaram um amplo processo de participação pública que culminou agora neste concurso da sua responsabilidade já e muito bem lançado e orientado pela senhora vereadora, e eu quero cumprimentar, não estava à espera e portanto ainda bem aqui estão as minhas felicitações. Mas atenção, isto teve um início, tem um meio e esperemos agora ter um fim. E eu, portanto, quero dizer que estamos no bom caminho e, portanto, Sr. Presidente, aqui está a primeira felicitação. Isto teve um processo. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara por ter dado continuidade ao processo do plano de drenagem da cidade de Lisboa. É evidente que houve aqui um excesso de entusiasmo da sua parte, não foi inventado por si, foi muito trabalhado pelo Presidente Fernando Medina e até pelo Presidente António Costa, e antes disso numa pré-ideia do então Presidente Carmona Rodrigues, mas é justo realçar que o Presidente Fernando Medina encontrou as soluções de financiamento para este processo. Como sabe, eu e o Vasco Morgado, aliás, estivemos em reuniões com o Engenheiro Silva Ferreira há 7 ou 8 anos a propósito deste plano, que já estava em preparação, e portanto agora aquilo que eu espero é que isto corra tudo muito bem e que apesar de tudo a Câmara nos dê mais informações de como é que isto está a correr. Porque de uma grande disponibilidade para reunir com as juntas, para informar as juntas de como é que estava a correr o processo do plano de drenagem, para nos envolver até na comunicação à população das dificuldades, de repente há um grande silêncio sobre esta matéria. E, portanto, Sr. Presidente, eu estou disponível para reunir a população de Santa Maria Maior, se calhar em parceria com a minha colega de São Vicente, para poupar a Câmara a 2 ou 3 reuniões, fazermos uma coisa maior, porque o túnel vai passar por debaixo de nós e nós gostávamos de saber como é que isto vai ser, porque apesar de tudo era importante que a população estivesse tranquilizada em relação às soluções técnicas, em relação àquilo que está a andar. E, portanto, outra felicitação de um processo que não é só seu, mas que o senhor está a dar cumprimento e muito bem. E também quero felicitar o senhor Presidente da Câmara por, paulatinamente, estar a adotar princípios em relação à mobilidade no nosso território, que eram os princípios da ZER, assumidos pelo Sr. Presidente Fernando Medina, que aliás eu critiquei em alguns aspectos e continuo a criticar, mas assumidos, e também, por exemplo, em relação à ciclovia de Almirante Reis, que trocando o sentido era o mesmo que já estava, algo que o Sr. Presidente criticava muito, que não podia ser, e portanto quero felicitar o Sr. Presidente da Câmara por algum bom senso político e por ter adotado políticas de continuidade. Porque é assim que eu vejo que nós nos devemos entender. O facto de sermos oposição, não temos que
dizer que tudo era mau, nem dizer que tudo está mal. E, portanto, o Sr. Presidente está a dar continuidade a coisas boas que vinham por trás. E, portanto, eu espero que um dia possamos inaugurar isto tudo com os anteriores que iniciaram este processo, com aqueles que lhe deram continuidade e com aqueles que vão concluir. E aquilo que eu desejo é que o Sr. Presidente deixe obra para outros inaugurarem, porque isso é um bom sinal. E apesar de até agora eu ver pouca coisa. Mas enfim, Sr. Presidente, era bom que isto ficasse aqui esclarecido e aqui ficam 3 elogios que um Presidente de Junta da Oposição lhe faz em relação ao seu mandato. Agora queria deixar aqui algumas preocupações. A primeira preocupação, como já viu, não é só deste Presidente muito insistente, muito inconveniente às vezes, que está sempre a telefonar e está sempre a pedir reuniões, que é real, as pessoas sentem, tem a ver com o ruído. A cidade está com níveis de ruído incomportáveis e, sobretudo, noturnos. E nós já não temos um bairro alto, temos um bairro alto a alastrar-se. E, portanto, Sr. Presidente, primeira preocupação, porque é que só definiu uma zona de contenção e não inclui todo o centro histórico? Eu quero para Santa Maria Maior o mesmo que quero aplicar no bairro Alto. E já ando a reclamar isto há anos. E mais, sabe que a Junta lhe fez uma providência cautelar, porque a competência legal é nossa, não é da Câmara. Em bom rigor, todas as licenças de ruído, licenças especiais de ruído, que a Câmara passa, em bom rigor, administrativamente são nulas, porque pela lei a Câmara não tem nenhuma competência para passar licenças especiais de ruído. E mesmo que na Assembleia Municipal em 2007 ou 2008 ou 2009, já não me lembro, e ainda não vi essa deliberação, mas espero vê-la, tenha dito que isto era uma competência legal da Câmara, não é, porque como sabe, eu não tirei Direito na faculdade, mas tive uma cadeira de Direito, e certamente o Sr. Engenheiro também deve ter tido uma cadeira de Direito. Há uma hierarquia de leis, e portanto nós não podemos aprovar nada na Assembleia Municipal que contraria uma lei aprovada na Assembleia da República. E portanto, Sr. Presidente, aquilo que é preciso, sei que tem essa vontade e acredito na sua sinceridade, mas não demore muito, para não haver mais casamentos na praça pública licenciados pela Câmara, porque as pessoas sabem que se forem à Junta, a Junta não licencia e não autoriza. E enquanto houver esta dualidade, nós já estamos a licenciar. Mas como a Câmara licencia em cima de nós, isto é um problema enorme e, portanto, acredito, o ruído é um instrumento de gestão da qualidade de vida das pessoas no seu dia-a-dia. Têm que ser as juntas a gerir isto. Não é porque os senhores da Câmara sejam maus, não sejam mal intencionados, não têm sensibilidade nem a percepção problema das situações concretas. E sabia que um ruído no navio de cruzeiro não deixa dormir as pessoas na Colina da Alfama e na Colina do Castelo, por exemplo, não é? E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu quero é ter uma freguesia 23-24. Até temos aqui um soundbite, 23-24. Não há ruído licenciado a partir das 23 horas em circunstância nenhuma e não há ruído licenciado a partir das 24 horas. Lá temos de ter bom senso. Eu sei que os santos populares incomodam muitas pessoas e a mim também me incomoda. Acreditem que é o único mês em que me apetecia estar de férias. Mas os santos populares fazem parte de uma tradição que já tem quase 100 anos aqui em Lisboa e é muito complicado, porventura irrealista, pensar-se que agora se pode moldar os santos populares a uma coisa muito certinha até às 9 da noite, que é impossível. E também não vale a pena estar a fazer leis que as pessoas não vão cumprir ou com as quais as pessoas se revoltem. Mas, portanto, entregue isto às juntas, as licenças especiais de ruído e vai ver que isto corre muito melhor. E, portanto, eu esperava que houvesse maior celeridade dos senhores em relação da conversa que nós tivemos, em relação à providência cautelar da Junta, porque nós já contactámos juridicamente, mas depois isso parou da vossa parte, ou pelo menos há aqui começam a haver escolhos, e o senhor toma uma decisão política porque até está amparado pela lei. A competência é das juntas de freguesia e em nenhuma circunstância ela pode ser violada, o que é violada constantemente pela Câmara Municipal. Não é só por si, já vem de trás.
Já vai entrar e acredite, se quiser eu mostro-lhe as cartas todas que enviei à Câmara Municipal no tempo de Fernando Medina a dizer vocês estão a fazer isto ilegalmente. Não é pelo dinheiro, pela receita. Aliás, aquilo que eu propus ao Sr. Presidente da Câmara é que ficasse por escrito que a Junta abdicava toda a receita cobrada pela Câmara até aqui em relação a esta matéria. Mas precisamos ter esta ferramenta na nossa mão para que as pessoas que ainda aqui resistem a morar tenham uma melhor qualidade de vida. Outra preocupação, Sr. Presidente, é que ninguém sabe este ano, e eu sou Presidente de Junta de Freguesia, o que é que se vai passar com o contrato interadministrativo. Todos os anos é a mesma coisa consigo, não pode ser. Demonstrou boa vontade da primeira vez, mas agora não pode ser. Eu não posso ter aqui eu aprovo no orçamento que vou ter um contrato interadministrativo, mas não tenho isso garantido legalmente, não assinei nenhum contrato com a Câmara. E isto é verba da taxa turística, temos todo direito a ela. E não me viu nunca criticar o pedido de aumento da Câmara de 1 euro para 2 euros. Embora quando António Costa tenha aprovado aqui a taxa turística, toda a sua força política disse, se revoltou, isto é um escândalo, vai tudo à falência, ao comércio, ao turismo, etc. e tal. E agora é o senhor que está a pedir para duplicar. Ironia do destino, mas ainda bem. Ainda bem. Mas nós só queremos uma parte, precisamos dela para resolver problemas concretos no espaço público, não é só na higiene urbana, noutras situações precisamos dela e, portanto, Sr. Presidente, eu devia saber no dia 31 de dezembro que para o ano que vem a verba da taxa turística, a verba do contrato administrativo é este. Já vou quase em fins de fevereiro, ainda não sei nem eu, nem nenhum Presidente de Junta de Freguesia, a não ser que o Vasco Morgado tenha aqui um canal privilegiado para si, coisa que eu não acredito, porque ele é um bom benfiquista como eu e, portanto, não iria fazer uma coisa sozinho. Mas, Sr. Presidente, eu sou amigo dele e de vez em quando mando-lhe estas piadas, mas é só para lhe dizer, não é aceitável que a Câmara não nos diga nada sobre esta matéria. Não nos diga nada. E julgo até que estou também a falar em nome de presidentes de juntas de freguesia do PSD, que na Assembleia Municipal também me perguntam como é que está esta situação. E às vezes dizem, fala tu, porque nós somos do mesmo partido, podemos ser mal interpretados e, portanto, aqui estou eu a prestar um serviço também aos presidentes de junta de freguesia do PSD. Terceira questão, Sr. Presidente, outra preocupação é a mobilidade e a situação concreta da Rua da Madalena. Como sabe, Sr. Presidente, a Rua da Madalena passou a ser o canal de escoamento de todo o trânsito que já por lá circulava e que deixou de circular na Rua da Prata também. Portanto, está sobrecarregada. E quando eu ouço aqui dizer que até 8.000 carros é aceitável, é porque não moram lá. Se morassem lá já não consideravam aceitável. Portanto, acho de um cinismo atroz que alguém na Câmara diga a Rua da Madalena, que está no coração da cidade de Lisboa, 8.000 carros por dia é razoável. Não é aceitável. Passam lá 6.000 carros por dia. A última contagem que a Junta fez durante 15 dias foi uma média de 5.960 e tal, 6.000 carros por dia, dos quais 1/3 são veículos pesados. São veículos pesados. Eu convidei o Sr. Vice-Presidente, que gentilmente, prontamente se ofereceu, aliás, veio comigo, para ver o desgaste que está a ver naquela via, está a afundar. E se ela afundar, então o senhor tem a circulação toda na Baixa, neste momento, entupida, bloqueada, paralisada. Tem que voltar a abrir a Rua da Prata, coisa que eu não desejo, embora eu seja muito contra medidas avulso. E, portanto, Sr. Presidente, aqui fica. Nós, Junta, eu ouvi dizer que a Câmara está a preparar um plano de mobilidade, não tenho conhecimento dele. Tive uma conversa com o Sr. Vice-Presidente, que agradeço muito, foi pela primeira vez uma conversa em que discutimos estes assuntos e disse, olha, se estão assim, não foi, está de acordo, foi uma conversa e devo-lhe dizer, Sr. Presidente, que se a Câmara tem um plano de mobilidade, não discutiu connosco. E eu quero discutir com a Câmara. A Junta está a fazer um plano de mobilidade, mas já disse, vamos fazê-lo em conjunto. E estamos a fazer o plano de mobilidade para ver se ele tem o mesmo efeito que teve para o Martim Moniz. Apresentámos uma proposta de ideia para o Martim Moniz e as coisas correram a seguir muito rapidamente. Estamos a fazer um plano de mobilidade porque temos que discutir este assunto a sério e a Baixa tem que estar protegida, a freguesia tem que estar protegida. Eu digo-lhe já, nós apontamos para uma ZER em toda a freguesia e para uma ZAC no centro histórico, na zona da Baixa. Apontamos para uma ZER-ZAC. Olha, é ZER-ZAC.
Outro soundbite que eu inventei aqui. Uma zero em toda a freguesia. E agora vamos discutir os pormenores, como é que é. Vamos discutir com a população, porque é fundamental ouvir as pessoas. Vamos dar tranquilidade às pessoas. Vamos resolver o problema dos cuidadores informais, das pessoas que têm que ir tratar, das pessoas com mais idade, disso tudo. Mas como está, não pode ser. Porque isto repercute em tudo. Na qualidade de vida, no stress do estacionamento, na injustiça que há para os residentes que não podem estacionar o carro, mas também nos abusos que há nas cargas e descargas que qualquer carro para em cima do passeio, na circulação descontrolada dos tuk-tuks e dos veículos de TDC. Isto é, Sr. Presidente, nós queremos, nós não defendemos o tanto pior, tanto melhor, nunca tive essa política. Queremos encontrar soluções, mas se a Câmara não nos ajudar a ter essas soluções, é claro que faremos uma crítica política dura e sempre correta, mas uma crítica política dura em relação a esta questão. Queremos dialogar, nós sempre dialogamos com as pessoas, estou à disposição da Câmara para ajudar. Agora, depois dos elogios, das preocupações, claro, Sr. Presidente, há algumas críticas. Sr. Presidente, a cidade está pior. O dia-a-dia está muito difícil para os lisboetas, sobretudo no centro histórico. Os residentes não têm lugar onde estacionar, as pessoas que atravessam a freguesia e que se calhar não deviam atravessar têm as ruas todas esburacadas e, portanto, nós temos aqui sérios problemas. Nós temos abatimentos na Rua da Madalena, como o senhor Vice-Presidente constatou comigo, e eu já lhe tinha mandado uma carta para o seu gabinete há mais de um mês. Há mais de um mês que mandei uma carta e, portanto, aquilo está complicado. A Rua do Terreirinho está esburacada, a Rua da Prata já começa a ter um abatimento, atenção, na zona onde não foi intervencionada, já começa a ter um abatimento, a Rua dos Cavaleiros está esburacada, a Calçada Santo André está esburacada, a Costa do Castelo é o grande falhanço do meu mandato, foi não ter conseguido reabilitar aquela rua, devo-lhe dizer, foi não ter conseguido reabilitar aquela, deu-me o dinheiro que eu reabilito-a, deu-me o dinheiro que ainda tenho tempo até acabar o meu mandato de reabilitar aquela rua, também está toda esburacada e, portanto, não há. Temos aqui outra crítica, é a segurança. Bem sei que vai responder é com o Governo e com o PSP, também é, e acredito que eu sou chato com eles. Também é. Mas também é com a Câmara. Olha, para já começar pela iluminação. Quanto mais luz, mais sentimento de segurança têm as pessoas. Em segundo lugar, também, e eu que tenho uma grande admiração pelas forças policiais e nunca ninguém me viu criticar publicamente as forças policiais, antes pelo contrário, muitas vezes a assumir a defesa das suas posições e até dos ultrajes que às vezes recebem na rua, devo dizer, Sr. Presidente, por que não a Polícia Municipal e a PSP trabalharem em conjunto na segurança do espaço público da cidade? Por que não? Quer dizer, e pergunto ao Sr. Presidente, já tomou alguma iniciativa junto do Sr. Ministro, junto do Comando Distrital do Comet-Lis, para ver se há aqui uma sinergia de esforços, aqui uma confluência de esforços? É porque Lisboa continua a ser a cidade mais segura do mundo. Continua a ser. E é evidente que, mas há problemas específicos, complicados, ligados ao tráfico de droga. E quero aqui, apesar de tudo, corrigir, não é corrigir, corroborar, mas também dizer a um freguês meu, que eu muito considero, o problema não é só das comunidades do Bangladesh, ela já cá estava antes deles. Já cá está, e nós sabemos onde é que estão. O problema é que também agora os filhos das comunidades de Bangladesh que vieram aqui, porventura, porque também não há políticas de integração e lá chegaremos, também muitos deles estão a dedicar a este negócio e a este consumo. E, portanto, claro que temos aqui problemas difíceis na freguesia, sobretudo na zona da Mouraria. Toda a gente sabe onde estão e o que acontece e, portanto, nós precisamos aqui também de que a Câmara não faça como alguns, isto não é comigo, não tem nada a ver com isto, e portanto a Câmara seja parte ativa na solução deste problema, porque a Junta não é polícia, o Presidente da Junta não é xerife e a Junta não tem forças policiais e, portanto, Sr. Presidente, queria só chamar a atenção, sim, há problemas, há, e, portanto, gostaria de... Em relação à iluminação, Sr. Presidente, a situação está muito difícil. Eu também lhe vou dar aqui uma lista do que já dissemos para a Câmara. Em Alfama,
Rua do Castelo Picão, Escadinhas de São Miguel, Escadinhas de Santo Estevão, Beco do Garcês, Rua da Regueira, Beco dos Clérigos, Calçadinha da Figueira, Rua Norberto Araújo, há falta de luz, há candeeiros sem luz, cria enormes problemas. Na Moraria, Rua da Moraria, Rua Marquês de Ponte Lima, Rua do Bem Formoso, Rua da Palma, Rua dos Cavaleiros, Rua das Olarias, Calçada Santo André, também temos deficiências de iluminação. No Castelo, Rua Costa do Castelo, no Chiado, Rua da Condessa, Rua Oliveira ao Carmo, também temos problemas aqui graves com a iluminação e, portanto, muito gostaria, e muitas vezes os cidadãos não sabem. As juntas não podem, por lei, substituir, eu compreendo porquê, substituir nem uma lâmpada de um candeeiro. Porque há uma responsabilidade financeira enorme à volta disto. E nós não estamos certificados para fazer este trabalho. Se a Junta vai mexer num posto de eletricidade e há um curto-circuito geral e, por exemplo, as arcas frigoríficas dos comércios, dos hotéis ou dos particulares rebentam e todos os meios que lá têm se estragam, a Junta teria que indemnizar essas pessoas todas. Portanto, só a mesma Câmara. É das tais competências que eu não reivindico para as Juntas. É das tais competências que eu não reivindico para as juntas, mas é importante. Mas era importante, Sr. Presidente, e eu garanto que eu só soube isto há 2 dias. E até lhe digo que isto não vem de si, mas fiquei espantado. Eu fiquei a saber que o Na Minha Rua é gerido por uma empresa exterior à Câmara, portanto há um outsourcing. Portanto é natural, quando um cidadão vai na minha rua, eles respondam iluminação. Isso é com a Junta de Freguesia. Eu fico espantado com isto. E muitas vezes eu já escrevi para Na Minha Rua, vocês deviam estudar a reforma administrativa de Lisboa. Segurança, falta de polícia. Já comunicámos à Junta. Bom, e portanto, gostava de dizer ao Sr. Presidente que era bom nós percebermos como funcionam Na Minha Rua, porque as pessoas que não está, para já têm que tirar um curso intensivo sobre o que foi a reforma administrativa de Lisboa e quais são as competências das Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa. Porque aqui não é dizer, não é passar a bola, não é comigo, é com a Câmara, não. É perceber, é que as pessoas percebam quem é quem na cidade de Lisboa. Porque nós estamos mais próximos. É natural que um cidadão se venha queixar à Junta de tudo. Eu compreendo isso, é natural. E temos que os ouvir e que os atender e tentar influenciar as boas decisões. Mas já agora era importante que, apesar de tudo, soubesse quem tem que fazer e que Na Minha Rua ficasse, apesar de tudo, um bocadinho mais conformada com aquilo que é a lei, que é a reforma administrativa e que, portanto, também não se limitasse a... Eu sei que, mas agora vou entrar nos desafios, Sr. Presidente, e eu também, os desafios são... Eu faço-lhe um primeiro desafio, Sr. Presidente. É claro que nós temos, em Santa Maria Maior, uma grande concentração de comunidades imigrantes, é claro. É claro que há muitos problemas subjacentes a isto, é verdade que sim. É claro que há alguma incompreensão, sobretudo em tempos de crise, entre pessoas, também bons cidadãos e aqueles que chegaram à procura de uma vida melhor. E quem é que de nós aqui não tem família que foi para o estrangeiro à procura de uma vida melhor? Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, quem é que não tem? Eu próprio andei também lá fora no país, lá fora, no estrangeiro. Quem é? E gostava de ser bem tratado. Gostava de ser bem, muitas vezes não era, e gostava de ser bem tratado. E, portanto, mas é claro que temos problemas. É claro que não está nas nossas mãos resolver todos os problemas. Nem eu defendo demagogicamente que se deva dar prioridade aos imigrantes no acesso à habitação em prejuízo dos cidadãos nacionais. Não defendo isso. Isso seria comprar já aqui... O que eu defendo é que eles tenham os mesmos direitos, que é outra coisa diferente. Nem defendo que a sobrelotação, a solução seja expulsá-los para a rua, senão vão dormir na rua. Mas, Sr. Presidente, podemos fazer coisas intermédias. Uma ampla campanha de proteção civil, onde obrigue, pelo menos, onde se verifique o estado da janela, o estado das grades, e onde, pelo menos, esta gente tenha um extintor por quarto. Se houvesse um extintor naquele sítio onde morreu um rapaz e um cidadão mais adulto, na Rua do Terreirinho, se calhar não tinha havido a tragédia que havia. E, se calhar, temos que ser nós a oferecer-lhes esse extintor. A Câmara e a Junta, temos de trabalhar nesse sentido. Mas há aqui um problema maior, Sr. Presidente, há aqui um problema maior. A Junta de Freguesia vai criar, já tem uma parceria com uma associação que faz isto muito bem, mas vai alargar, vai criar um serviço de apoio à integração que é ensinar o português a estas famílias. Sr. Presidente, antes de 25 de Abril eu estive na Suécia. A primeira coisa que fizeram, antes de ir para a Itália, que era mais quente, a primeira coisa que fizeram quando lá cheguei foi ensinar-me sueco. Agora já me esqueci. Foi ensinar-me sueco, está a perceber que há muitos países. Porque é que nós não criamos aqui um ensino municipal gratuito para os imigrantes para aprenderem a falar português?
Eu estive há dias com a senhora embaixadora do Bangladesh, que me foi cumprimentar e agradecer, apesar de tudo, a posição, acho eu, sensata que a Junta teve, e ela também acha que a Câmara teve uma posição sensata e, portanto, e eu também disse sim, a Câmara proibiu a manifestação, posição sensata. E ela disse, ensinem português, ajudem-nos a ensinar português. A Embaixada também está disponível para ser parceira deste projeto. Ajudem-nos a ensinar português e temos, de facto, criar um sistema de ensino. Não é só para os asiáticos, é para todos aqueles cidadãos que estão cá e que precisam de aprender português para melhor se integrarem e melhor resistirem também às explorações que há por aí, como o senhor sabe que há por aí muitas, e portanto fica aqui este desafio. Nós vamos fazer, mas temos recursos escassos e talvez eu e a senhora vereadora dos Assuntos Sociais, cumprimento, poderíamos trabalhar nisto, porque acho que era uma boa ideia lançarmos o ensino. E depois, Sr. Presidente, falo da habitação. É porque os senhores têm sempre uma postura, só criticam, mas nunca querem fazer parte da solução. Durante anos andámos aqui todos a dizer que era um escândalo haver prédios devolutos, se os prédios devolutos fossem colocados na habitação, havia muitas famílias a ter casa. O anterior governo faz um programa que eu também critico em muitas coisas, tem muitas coisas irrealistas, mas tinha uma coisa positiva. Vamos colocar os prédios devolutos, que os senhorios não usam propositadamente para fazer especulação, no mercado aqui de El Rei é uma expropriação, é uma malandrice, é o comunismo, é o não sei o quê, quando o senhor sabe muito bem que há países centro-direita da direita da Europa que fazem exatamente a mesma coisa. A democracia cristã em Itália fazia isto, fazem exatamente a mesma coisa. Mas eu não era disso que queria falar, Senhor Presidente. Eu tive no meu programa um projeto que era regresso ao bairro. Só o posso fazer se a Câmara colaborar com a Junta. Que é lançar como já foi feito no tempo da senhora vereadora Paula Marques, mas agora mais restrito, lançar um concurso para permitir que todas as pessoas que foram obrigadas a sair dos bairros da freguesia ou por aumentos de renda desmesurados devido à especulação imobiliária. Não falo daqueles que não pagaram de propósito por vigarice, esses escolheram o seu caminho e, portanto, tem muita pena. Que foram despejados, que foram vítimas de bullying imobiliário, tenham uma oportunidade de regressar ao bairro. E a Câmara tem aí muitos fogos vagos, as obras são lentas, isto já vem de trás. Olha, ali na rua São João da Praça, está prédios municipais que foram recuperados, muito bonitos. Fui lá à inauguração deles, ainda era o anterior Presidente da Câmara, muitas fotografias, está desocupado há 8, 9 anos. Ainda não puseram lá uma única pessoa que eu saiba, ou se puseram, puseram uma. Está desocupado. Olha, ali no Mirador, no elevador de Santa Luzia, tem isto. Entregue isto à Junta e coloquemos isto no mercado para renda acessível para as pessoas do bairro. Tem isto. Foi reabilitado pela Câmara, já deve estar em ruínas interiores, já foi vandalizado, já foi ocupado, já foi não sei o quê. Nunca percebi como é que a Câmara gastou aqui algumas centenas de milhares de euros. É ali ao pé do Mirador Santa Luzia, o prédio onde está o elevador da EML. Nunca percebi como é. Entregue isto à Junta, façamos um protocolo, dê-nos o dinheiro, nós fazemos as obras de reabilitação interior e vamos sortear isto pelas pessoas da freguesia que foram obrigadas a ir embora. Eu não quero uma gentrificação de fora. Eu até nem subscrevo aquilo que o direito à casa em Lisboa é para toda a gente. Não, primeiro é para as pessoas de cá, foram obrigadas a sair, e depois é para as outras. Se sobrar. Até temos aí alguma convergência, se sobrar. Agora, o que é um escândalo é estar aqui um prédio, que apesar de tudo tem 3 ou 4 andares, tudo isto, as lojas podiam ter serviços, tudo isto está aqui, e a Câmara está ali fechada há anos. Isto é, não. Eu fui, ainda no tempo da doutora Isabel Maciel, visitámos isto. Visitei isto no tempo do doutor António Costa, depois do doutor Fernando Medina, já lá fui com a senhora vereadora Filipa Roseta. Isto é um desperdício. E depois admirem-se que as pessoas que andam a dormir na rua ou sejam despejadas ocupem casas. Eu não defendo nenhum tipo de ocupação de casa, mas também não condeno. Isto é porque as pessoas olham para isto e dizem que moralidade é esta? Que moralidade é esta? E, portanto, Sr. Presidente, bem sei que também há casas de Estado. É claro que sim, mas eu estou a falar com a Câmara. Ó, Sr. Vice-Presidente, eu sou um homem livre, independente e tenho 71 anos. Os tempos da submissão cega à ordem do partido, para mim já passou. E, felizmente, para mim passou ainda na fase da juventude ou na fase já da maturidade. Portanto, tenho muito orgulho em ser do meu partido, sou solidário com o meu partido, mas quando tenho que criticar, critico, e acho que a melhor maneira que eu tenho de servir o meu partido é servir os interesses das pessoas que me elegeram, em nome desse partido.
E é esse o meu propósito. E, portanto, nesta perspectiva, aquilo que eu lhe digo a si, já disse muitas vezes ao Presidente anterior, como já disse aos primeiros ministros, como já disse aos ministros todos, está a perceber? Já disse isso tudo. Portanto, este argumento, mas falo com o seu governo, é mesmo argumento de politiquice para não fazermos nada. O senhor não fica na história, não fica na história. Só isso, não é? E, portanto, não ficará na história se continuar nesta campanha permanente de outdoors em sentido figurado, na comunicação social, e depois estes problemas difíceis de resolver, porque indispõe uns, nem toda a gente fica satisfeita, não é? Claro, governar é decidir, quando a gente decide há gente que fica aborrecida, claro que sim, é normal, não é? E, portanto, Sr. Presidente, aqui fica a minha disponibilidade para fazer uma cidade melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta.